CB Debate, Hidrogênio Verde, o combustível do futuro. Uma realização do Instituto Cultura em Movimento e apoio de comunicação do Jornal Correio Brasiliense, com o patrocínio do Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Governo Federal. E apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal, FIBRA. Lembramos que o evento está sendo transmitido pelas redes sociais do Correio Brasiliense. Estamos online e ao vivo no YouTube, Facebook e site oficial do jornal. Participe, mande sua pergunta, acesse o link que está no chat no YouTube e participe, mandando sua pergunta para os nossos painelistas. Nosso segundo painel traz como tema Produção de Hidrogênio Verde no Brasil, uma janela de oportunidade para o nosso país. Voltando ao palco, nossos jornalistas do Correio Brasiliense, Samantha Salum e Carlos Alexandre de Souza. Convidamos agora nossos painelistas, Rita Ferrão, presidente da Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano. Edson Garcia, CEO da Companhia Energética de Brasília. Marcelo Fisch, coordenador de projetos de hidrogênio verde da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. E participando de maneira remota, Luiz Piauilino Filho, gerente do Instituto Nacional de Energia Limpa. Eu passo a palavra para o Carlos Alexandre para a condução do nosso segundo painel. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso quarto convidado desse painel, que é Luiz Piauilino Filho. Ele é gerente do Instituto Nacional de Energia Limpa. 10 minutos para a sua participação antes da gente começar o nosso debate, por favor. Gostaria, na pessoa do presidente Guilherme Machado, do Correio Brasiliense, saudar a todos, né, e agradecer o convite, né, de poder participar desse importante evento e de contribuir um pouco, né, de uma experiência que estamos vivendo aqui na Europa. Né. Eu também resido, né, em Portugal, onde eu desenvolvo um projeto. O próximo slide, por favor. Desenvolvo um projeto de hidrogênio verde já há 3 anos, tá certo? Aqui para a Comunidade Econômica Europeia, dentro, né, do contexto europeu. Sou advogado por formação, sou secretário de hidrogênio verde do INEL, que é o Instituto Nacional de Energia Limpa, né, e sou investidor e desenvolvedor de projeto de hidrogênio verde no Brasil e em Portugal. Tá? O próximo slide, por favor. Aí uma breve história do que é o INEL e do que é H2 Verde. O próximo slide, por favor. Esse é o tema, né, que todos já abordaram, né, da janela de oportunidade que o Brasil tem, sem sombra de dúvida, tá certo? O país tem uma oportunidade gigantesca, é um novo momento que nós estamos vivendo. Agora, o país tem que fazer o dever de casa, tá? E tem que fazer bem feito, se quiser aproveitar essa oportunidade efetivamente. Próximo slide, por favor. Aqui os senhores veem um estudo que foi feito pelo INESC de Brasília, né, de 2021, quanto o setor de óleo e gás recebeu de subsídio e incentivos, né, a nível federal, e a nível em todo o país. Nós estamos falando de subsídio da ordem de 118 bilhões de reais, tá certo? Uma média aí de 118, 120 bilhões de reais ao ano que o setor de óleo e gás recebe de subsídio. Tá? A indústria do petróleo e gás, né, do petróleo nasceu no Brasil em 1939, né, na Bahia, no campo de Lobato. Né? E como o deputado Fernando Monteiro, né, meu amigo também e conterrâneo,
né, ele falou, subsídio é uma coisa muito perigosa. Aí um exemplo, tá certo? Uma eternização do subsídio. O subsídio que foi aprovado para o hidrogênio, a gente está falando de 18 bilhões para ser distribuído em 5 anos. É pouco, é muito pouco, tá certo? Para essa nova indústria do que a gente está discutindo. Tá? O próximo slide, por favor. Né? Então, o Brasil pode, de fato, tá certo, ocupar essa liderança, pode, tem ventos, tem sol, tem hidrelétrica, tá certo? Né? E a gente pode destinar parte disso, tá certo, para o hidrogênio. Tem aí de projetos renováveis outorgados mais de 200 gigas no Brasil, né? Que não vão ficar de pé, tá certo, se não for para hidrogênio, se não for para data center, para servir as inteligências artificiais que estão sendo demandadas. Tá certo? Então, a gente tem potencial, a gente tem geração de energia, tá certo, para o mercado externo, para produzir o hidrogênio para o mercado externo e para o mercado interno. Próximo slide, por favor. Né? A rota da eletrólise foi a rota que, no momento, a Europa escolheu. Tá? A Europa vem já desde 2018 estudando isso, né, como o meu amigo, né, Edson Garcia muito bem colocou, depois dessa crise, né, dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tá certo? A Europa vem e diz, olha, vamos adotar a descarbonização, tá certo, da nossa economia e vamos adotar a rota da eletrólise. Em cima de quê? De combustível renovável de origem não biológica, tá? Que é exatamente a eletrólise. Energia solar, energia eólica e, eventualmente, alguma coisa de hidrelétrica dentro de algumas situações, tá? Mas essa é a rota de exportação. Se eu quiser produzir, se eu quiser atender o mercado europeu, tá certo? Eu tenho que produzir o hidrogênio, né, a partir da eletrólise, né, e fazer um derivado, porque o hidrogênio, né, como o Edson também muito bem colocou, eu não consigo transportar ele em larga escala de forma gasosa nem líquida. Tá? Não tem navio para isso. Tem navio para transportar os derivados, amônia, SAF, metanol, né? Mas não para transportar o hidrogênio gasoso ou liquefeito. Tá? Então, mas a própria Europa já está, né, talvez, reconsiderando, tá certo, a utilização apenas do hidrogênio renovável. Ela está agora, provavelmente dentro de 40 dias, vai baixar uma nova regulamentação para o hidrogênio de baixo carbono. É uma outra alternativa, tá certo, que pode se criar também para o Brasil. Tem o hidrogênio verde, que é o hidrogênio renovável, e poderá ter agora o hidrogênio de baixo carbono, que provavelmente deverá ser regulamentado dentro de 45 a 60 dias. Tá? Então, próximo slide, por favor. Mas no Brasil, a gente consegue também produzir hidrogênio a partir de reforma do etanol. Tem uma experiência muito bem sendo conduzida em São Paulo, né, nessa linha. Pode ser pela biomassa, pode ser pelo biogás. Então, a gente tem diversas alternativas. Próximo slide, por favor. Que também já foi muito bem colocado, né, aqui pelos colegas do painel, né, que eu posso aplicar na mobilidade, na indústria. Eu acredito muito, no primeiro momento, né, que a indústria do fertilizante, né, da amônia, que é importada hoje para se produzir o fertilizante no Brasil, pode ser a primeira, né, a utilizar em larga escala, tá certo, o hidrogênio produzido no Brasil, por sua vez, a amônia, né, o derivado, que daí você faz os fertilizantes nitrogenados. Então, você tem o exemplo, né, da fábrica de cimento que o Ademir Freire, do Banco do Nordeste, muito bem colocou lá no Rio Grande do Norte, que também já está sendo utilizado. Né? Então, você tem diversas aplicações. Você pode também produzir hidrogênio, estocar e, eventualmente, colocar numa célula de combustível para produzir eletricidade de novo, para poder injetar potência na rede, né? Para suprir essa questão da intermitência das renováveis, que é uma situação crítica também para o país. Próximo slide, por favor. Eu estou correndo porque eu quero abordar agora principalmente esse tema, tá certo? Que é os gargalos que a gente tem. Claro, custo de tecnologia. Sem sombra de dúvida, qualquer tecnologia nova, o custo é muito mais caro. Como é hoje o hidrogênio, tá certo? Hoje nós estamos falando, tá? Um mega, né, de eletrolisador, se for pela rota da eletrólise, tá certo? Em torno, né, mega completo, instalado, com compressor, com tudo, em torno de 2,5 milhões de euros por cada mega instalado. É caro, é caro. Mas
o CAPEX do eletrolisador não é o que pesa mais no custo final, né, no custo nivelado de produção de hidrogênio, é sim o custo da eletricidade. Né? Agora, a gente vem, tá certo, a questão de infraestrutura. Muito bem colocado pelo colega Marcelo Fischer, né, que a gente precisa de água também para produzir hidrogênio. Eu preciso de 20 litros de água para cada 1 quilo de hidrogênio. Quais são os lugares, tá certo, que estão se preparando para isso, para me fornecer água, né, para me fornecer infraestrutura de linha de transmissão? Né? A Alemanha fez um estudo, tá certo, de que para cada um euro investido na geração, ela precisa investir 0,67 euros na rede. Então, fazendo uma conta rápida, tá certo? O que o Ademir Freire colocou, se o Brasil vai colocar 73 gigas, tá certo, de energia renovável para fazer hidrogênio a partir da eletrólise, a gente está falando do investimento da ordem de geração de energia de 292 bilhões. E o que significa que, a princípio, o Brasil teria que investir 195 bilhões em rede de transmissão e distribuição e subestação. Quem vai pagar essa conta? Precisa esclarecer quem vai pagar essa conta. É o consumidor? São os projetos? Ou subsídio? Ou fundo? Próximo slide, por favor. Eu estou correndo para ver se eu consigo finalizar aqui dentro do tempo. Né? Formação de mão de obra. Né? O Brasil vai precisar de 3 mil engenheiros e técnicos por ano. Quem é que está formando esses engenheiros e esses técnicos? Precisa. Como é que a gente vai montar esses projetos? Né? A gente precisa consolidar, né? Muito bem colocado, né? Pelo panelista anterior, tá certo? O Ricardo Capelli, a questão da indústria de base no Brasil. Quem é que vai produzir os eletrolisadores, os compressores? A gente não tem poucos, talvez 1, 2, tá certo? E vem a questão do regulatório. Foi feita a legislação, precisa ser regulamentada. A ANP está carente de orçamento, a ANP está carente de pessoal, e jogaram para a ANP um mundo, tá certo, de atribuições, de atribuições agora com o hidrogênio. E aí? Precisa equipar a ANP, precisa restabelecer o orçamento da ANP, né, para isso, né, para que a gente possa avançar na regulamentação, até mesmo na questão de como distribuir esse subsídio de 18 bilhões em 5 anos. Vai ser aqui, na cadeia de produção, de formação de mão de obra, vai ser na cadeia de fabricação dos... Próximo slide, por favor. Né? Então, uma das alternativas aqui, o Fundo Social do Pré-Sal. Já foi arrecadado até 2022 146 bilhões, 66 bilhões destinados à educação, 64 para amortizar dívida pública. O Fundo Social do Pré-Sal não foi feito para isso. Próximo slide, por favor. No Fundo Social do Pré-Sal tem 5 objetivos: educação, ciência, tecnologia, cultura, saúde pública, meio ambiente e mitigação de adaptações de mudanças climáticas e desporto. Por que não aplicar esse fundo? E até 2030 e poucos, vão se arrecadar 900 bilhões para esse fundo, para pagar dívida. Eu acho que é a grande chance que o Brasil tem de criar uma nova indústria, de formar mão de obra, né, de colocar esses jovens, tá certo, com um futuro promissor, é investir parte desse recurso, tá certo, na descarbonização da economia nossa e do mundo. Tá certo? Próximo slide, por favor. Né? Então, resumindo, né, a gente precisa efetivamente de uma política energética, investimento em P&D, incentivos fiscais, essa parceria pública e privada, né, para que a gente consiga. Próximo slide, por favor. Né, esse desenvolvimento sustentável, essa segurança energética e a competitividade global. Né? Agora, e o último slide, né? Então, assim, eu passei 1 minuto do meu tempo, peço desculpa, mas são tantos temas, né, que a gente precisa abordar, mas eu gostaria de agradecer e estou inteiramente à disposição para o debate. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada aos que estão participando aqui do nosso debate e com informações muito ricas, né? Vamos agora para a pergunta para o Luiz. Luiz, como convencer ou atrair as empresas públicas e privadas no sentido de realmente que elas entendam que o hidrogênio verde não é uma concepção teórica, não é
que é algo realmente realizável, atingível no Brasil, para poder ter essa sinergia que a gente está falando aqui de governo, de setor privado, de pesquisa, inovação. Como é possível fazer hoje fazer essa sinergia e mostrar que é uma coisa realizável mesmo, que não como estava dizendo, conversa de cientistas de futurologia, não, que é presente, estamos no presente, né? Eu vejo hoje duas formas, tá certo? A primeira, uma decisão dos investidores, né, de uma determinada empresa que tomaram a decisão de descarbonizar, tá certo, seu processo de fabricação do seu produto, seja aço, seja cimento, seja fertilizante, tá certo? Então, eles tomaram a decisão, a gente quer ir para um mundo com menos carbono. Isso é uma decisão, tá certo, interna de uma empresa, uma decisão privada. E outra decisão coercitiva dos governos. Os governos têm que criar essa regulamentação. A Europa está criando. A Europa criou o CBAM, por exemplo, que já está em vigor. O exportador de aço, que estava produzindo na China o aço sujo e mandando para a Europa, a partir do próximo ano ele vai ter que apresentar uma planilha e mostrar quantas toneladas de CO2 foi emitida naquele processo de fabricação do aço. E ele vai pagar uma taxa de carbono em cima dessa tonelada de CO2 emitida. Então, eles elencaram já no CBAM, tá certo, 5 setores, o próprio hidrogênio. Se você for exportar para a Europa, tá certo, você vai ter que obedecer o padrão, que no caso europeu são 3, tá certo, 3 quilos de CO2 por cada 1 quilo, tá, de hidrogênio produzido. Se for aço, né, você vai ter que mostrar, tá certo, se você está usando hidrogênio verde no seu processo de fabricação do aço através da nova tecnologia que eles chamam DRI, Direct Air Reduction. É o setor de metais, tá certo? É o setor de SAF. Né? Em paralelo, o CBAM, a Europa, tá certo, também baixou uma regulamentação que as companhias aéreas europeias terão que já em 2030 ter mais de 6% do seu combustível sustentável, tá certo? Então, são decisões de política de governo, tá, que estão sendo tomadas por países que querem descarbonizar. E o processo que eles estão vivendo da descarbonização é 2 coisas: produzir energia limpa e 2, capturar o CO2. Tá certo? E esse CO2, tá certo, capturado eventualmente, até um determinado tempo, vai poder ser utilizado, tá certo, na produção, por exemplo, da ureia, na produção do SAF, na produção do metanol. Depois de 2031, 2041, a depender do CO2, terá que ser CO2 biogênico, que é produzido a partir, por exemplo, da produção do etanol ou da reforma da biomassa. Então, os governos estão tomando decisões importantes, tá certo, no caminho de descarbonização. Agora, o que acontece? Né? Só para vocês terem uma ideia, de todos os projetos europeus, tá certo? Hoje, só 12% conseguiram atingir, né, o FID, que a gente chama Final Investment. Então, eles não estão conseguindo, né, superar os obstáculos, tá certo, que tem aqui de regulamentação em termos de licenciamento ambiental, de rede. Marcelo, rede é um problema seríssimo, tá certo? Porque a gente está falando de produção de energia num ponto A e sendo injetada naquele ponto A para ser retirada no ponto B, por exemplo, no porto de Pecém, e essa energia está sendo produzida a 200 quilômetros de Pecém. Então, eu tenho que ter rede, tá certo, no ponto A e no ponto B, e eu não tenho. Então, é um investimento alto, tá certo, que está levando, inclusive, a Europa a baixar, tá certo, essa régua do hidrogênio renovável para criar também o hidrogênio de baixo carbono, para que ela possa atingir a meta de descarbonização até 2030, até 2050. Tá certo? Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E o Brasil precisa avançar. Né? O Brasil, infelizmente, eu acho que perdeu 3, 4 anos, ficou batendo, tá certo, sem saber para onde ir, mas agora, tá certo, eu acho que o Brasil, né, toma um rumo correto, né, com essa regulamentação, agora com essa legislação, agora precisa regulamentar. Mas para finalizar, tá certo, como eu sou um nordestino, né, e gostaria de citar, né, exatamente uma frase do Ariano Suassuna, né?
que é um paraibano e pernambucano, que ele dizia: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. É isso que eu sou, um realista esperançoso, que a gente vai conseguir atingir essas metas de descarbonização e fazer o bem para a humanidade. Obrigado.